O sol castigava a poeira vermelha da estrada que serpenteava entre pastos verdejantes do interior de Goiás. Leonardo Nascimento Costa, conhecido simplesmente como Leonardo para milhões de brasileiros, dirigia seu carro pela estrada familiar que o levava de volta a Goianápolis, sua terra natal. Aos 61 anos, carregava no rosto as marcas de uma vida intensa, dividida entre os palcos, estúdios e a saudade constante da simplicidade que um dia fora sua única realidade. O rádio tocava baixinho uma moda de viola, enquanto ele observava a paisagem que parecia congelada no tempo. As fazendas, os bois pastando preguiçosamente, os ipês floridos pontilhando o horizonte com manchas amarelas e roxas. Tudo isso despertava memórias de um tempo antes da fama, antes dos milhões, antes de ser metade da dupla mais famosa do sertanejo brasileiro. Voltando às origens, compadre, sorriu para si mesmo, ajustando o chapéu enquanto diminuía a velocidade ao se aproximar da entrada da pequena cidade. Leonardo não vinha apenas para matar a saudade. A Exposição Agropecuária de Goianápolis, um evento que crescera consideravelmente nos últimos anos, estava acontecendo e ele havia sido convidado para ser jurado em um concurso de novos talentos sertanejos. Inicialmente relutante, acabou aceitando após insistência de Pedro, seu sobrinho de 22 anos, que sonhava em seguir os passos do tio na música. Se o tio Leonardo vai estar lá, eu tenho chance. Pedro havia dito ao telefone. Semanas antes, Leonardo estacionou na casa simples que mantinha na cidade, preservada exatamente como era nos tempos em que trabalhava como caminhoneiro com seu irmão Leandro, antes da música mudar suas vidas para sempre. Era seu refúgio secreto, um lugar onde podia ser apenas Emival Eterno Costa, seu nome de batismo, longe dos holofotes e das pressões da indústria musical. Na varanda, uma senhora de cabelos grisalhos sorria ao vê-lo. Pensei que não vinha mais, moço, disse Dona Cida, a vizinha que cuidava da casa quando ele estava ausente. Eu sempre volto, Dona Cida. Por mais longe que eu vá, sempre volto, respondeu Leonardo, abraçando-a com carinho. Naquela noite, sentado na varanda simples, observando o céu estrelado que só o interior parece oferecer, Leonardo sentiu um misto de nostalgia e apreensão. Algo lhe dizia que aquela volta às raízes seria diferente. O celular vibrou. Era uma mensagem de Pedro. Tio, amanhã é o grande dia. Estou nervoso, mas confiante. Sua presença significa mais do que você imagina. Leonardo sorriu, digitando uma resposta encorajadora. Enquanto isso, pensava no quanto a música havia transformado sua própria vida. De um menino pobre do interior à estrela nacional, sua trajetória era a materialização do sonho brasileiro. Mas junto com o sucesso, vieram as perdas, as ausências, os vazios que nenhum aplauso conseguia preencher. O mais profundo deles, a partida prematura de Leandro, seu irmão e parceiro musical, ainda doía como se fosse ontem. 26 anos haviam se passado, mas a saudade permanecia intacta. Este concurso é por você, meu irmão, sussurrou para a noite, como se Leandro pudesse ouvi-lo. E por você também, Pedro. O que Leonardo não sabia era que o evento do dia seguinte traria muito mais que lembranças ou a chance de ajudar seu sobrinho. Traria um confronto com seu passado e uma oportunidade de redefinir seu futuro. O recinto da exposição agropecuária fervilhava de atividade. Barracas de comidas típicas, stands de roupas country, o cheiro de poeira misturado ao perfume doce da garapa, e o som constante dos alto-falantes anunciando as atrações criavam aquela atmosfera única das festas do interior brasileiro. Leonardo caminhava discretamente, usando óculos escuros e um chapéu de abas largas, mas ainda assim, de tempos em tempos, alguém o reconhecia. "É o Leonardo! Olha lá!" sussurravam, apontando. Ele sorria educadamente e seguia em frente, direcionando-se para a área dos camarotes, onde aconteceria o julgamento do concurso Novos Talentos do Sertanejo.
Pelo caminho, observava as mudanças no cenário da música country brasileira. O sertanejo universitário dominava os alto-falantes, tão distante das modas de viola que ele e o irmão cantavam no início da carreira. No camarote reservado aos jurados, Leonardo foi recebido com reverência. Entre os outros juízes estavam produtores musicais de grandes gravadoras, um radialista famoso de Goiânia e Marcos Paulo Teixeira, um jovem cantor de 28 anos que dominava as paradas de sucesso com seu sertanejo de luxo, como a mídia chamava. Leonardo, que honra dividir essa mesa com uma lenda viva, disse Marcos Paulo, estendendo a mão com um sorriso que não alcançava os olhos. O prazer é meu, rapaz, respondeu Leonardo, educadamente, percebendo a falsidade no tom do jovem cantor. O evento começou com apresentações medianas, jovens tentando imitar o estilo comercial que dominava as rádios, sem muita originalidade ou emoção genuína. Leonardo observava tudo com atenção, fazendo anotações, buscando algum talento autêntico entre os participantes. Quando chegou a vez de Pedro, Leonardo sentiu o coração acelerar. Seu sobrinho subiu ao palco com uma viola caipira, instrumento cada vez mais raro naquele tipo de evento, e começou a tocar uma moda composta por ele mesmo, que falava sobre a vida no campo, sobre perder pessoas amadas e sobre a força das raízes. A voz limpa e emocional de Pedro lembrava vagamente a de Leandro, causando em Leonardo um nó na garganta. Esse moleque tem talento de verdade, comentou o radialista, impressionado. Parece música de museu, retrucou Marcos Paulo com desdém. Ninguém quer ouvir isso hoje em dia. O povo quer batidão, quer música para beber e esquecer os problemas. Leonardo manteve-se em silêncio, mas sentiu o sangue ferver. Ao fim da apresentação de Pedro, a plateia aplaudiu entusiasticamente, mostrando que ainda havia espaço para a autenticidade. Pedro olhou na direção do tio, com um sorriso nervoso e esperançoso. No intervalo entre as apresentações, Leonardo saiu do camarote para tomar um ar, caminhou até um bar improvisado e pediu uma água. Ao seu lado, Marcos Paulo e dois empresários conversavam animadamente sobre contratos milionários e estratégias de marketing. O problema desse concurso é que deixam qualquer um participar, disse Marcos Paulo, alto o suficiente para Leonardo ouvir. Aquele menino da viola, por exemplo. Talento até tem, mas é música de pobre, coisa ultrapassada. Leonardo fingiu não ouvir, mas seu rosto enrijeceu. O comentário não era apenas sobre Pedro, era sobre tudo o que ele e Leandro haviam construído, sobre suas origens, sobre a essência do verdadeiro sertanejo. Quando voltou ao camarote, a tensão era palpável. As últimas apresentações aconteceram e chegou o momento da deliberação dos jurados. Cada um dava suas notas e comentários. Quando chegou a vez de Leonardo avaliar a apresentação de Pedro, Marcos Paulo interrompeu. Acho que você deveria se abster nesse caso, não? Ele é seu sobrinho, certo? Seria antiético. Leonardo respirou fundo, controlando a irritação. Estou aqui como profissional, não como tio, respondeu calmamente. E como profissional, reconheço talento genuíno quando vejo. Genuíno? Riu Marcos Paulo. Aquilo é música de outro século. O menino precisa se modernizar se quiser ter alguma chance nesse mercado. Nem toda música precisa soar igual, rebateu Leonardo. O sertanejo tem raiz, tem história. A discussão escalou, com Marcos Paulo defendendo um sertanejo mais comercial e Leonardo argumentando pela preservação da autenticidade. No calor do debate, Marcos Paulo deixou escapar. Sai da pista, pobre! Esse seu sertanejo raiz já morreu, velho. Morreu junto com o seu irmão. Um silêncio sepulcral tomou conta do camarote. Todos os presentes congelaram, chocados com a crueldade do comentário. O rosto de Leonardo empalideceu, seus olhos fixos em Marcos Paulo, que parecia subitamente consciente do limite que havia ultrapassado.
Leonardo levantou-se lentamente, ajustou o chapéu e, com uma dignidade impressionante, disse apenas: "A riqueza verdadeira não se mede por dinheiro, filho. Se mede pela história que você constrói e pelo legado que você deixa." E saiu do camarote, deixando para trás um Marcos Paulo constrangido e um grupo de pessoas atônitas com a situação. O que ninguém imaginava era que aquele confronto estava apenas começando, e as palavras cruéis de Marcos Paulo teriam consequências que ninguém poderia prever. Leonardo caminhou a esmo pelo recinto da exposição, seu peito apertado não só pela ofensa recebida, mas principalmente pela menção a Leandro. Aquela dor jamais cicatrizaria completamente. Encontrou um banco isolado próximo aos estábulos e sentou-se, tirando o chapéu e passando a mão pelos cabelos grisalhos. O comentário de Marcos Paulo havia tocado em feridas antigas que iam além da perda do irmão. Remetia aos tempos de luta, de preconceito, quando ele e Leandro eram apenas dois caipiras sonhadores, tentando espaço num mercado musical que constantemente os subestimava por suas origens humildes. Tio Leonardo, a voz de Pedro o tirou dos pensamentos. O rapaz se aproximou, seu rosto jovem marcado pela preocupação. Ouvi o que aconteceu no camarote. Leonardo tentou sorrir. Não é nada, meu filho. Gente arrogante existe em todo lugar. Pedro sentou-se ao lado do tio, segurando a viola com cuidado. Não vou ganhar esse concurso, não é? Perguntou, resignado. Provavelmente não. Leonardo foi sincero. Mas não por falta de talento. É que o mundo mudou, Pedro. O sertanejo que eu e seu tio Leandro cantávamos não é mais o que vem de hoje. Então, devo desistir? Devo fazer música como a do Marcos Paulo? Leonardo olhou para o sobrinho, vendo nele a mesma determinação que um dia vira em Leandro. Algo dentro dele acendeu, uma chama há muito adormecida. De jeito nenhum, respondeu com convicção renovada. Você tem algo que caras como Marcos Paulo nunca terão: autenticidade. E isso, mais cedo ou mais tarde, sempre encontra seu lugar. Naquele momento, um senhor de idade avançada se aproximou timidamente. Vestia roupas simples, calças de brim surradas, camisa xadrez desbotada e um chapéu de palha que havia conhecido dias melhores. Com licença, começou ele, hesitante. O senhor é mesmo o Leonardo? Da dupla com Leandro? Leonardo sorriu, estendendo a mão. Sou eu mesmo, amigo. Meu nome é Sebastião, disse o senhor, emocionado ao apertar a mão do cantor. Eu conheci vocês antes da fama. Leonardo franziu o senho, tentando se lembrar. O senhor nos conheceu? 1987, rodeio de Barretos, explicou Sebastião. Vocês ainda eram desconhecidos, cantavam em bares pequenos. Eu era dono de um boteco perto da arena. Uma noite, depois de uma apresentação que poucos assistiram, vocês entraram no meu bar. A memória começou a voltar para Leonardo, como flashes de um filme antigo. Tínhamos pouco dinheiro, murmurou. Isso mesmo, confirmou Sebastião. Mal dava para uma cerveja, mas vocês estavam tão cheios de sonhos. Leandro pegou um guardanapo e escreveu: Um dia voltaremos aqui como estrelas. Eu guardei aquele guardanapo por anos. Os olhos de Leonardo marejaram. Lembro daquela noite, disse com a voz embargada. Dormimos no carro porque não tínhamos dinheiro para hotel. Pois é, continuou Sebastião. Alguns clientes ricos do bar riram de vocês. Um deles, fazendeiro importante da região, disse exatamente as palavras que eu ouvi que disseram para o senhor hoje. Sai da pista, pobre. Pedro olhava fascinado, absorvendo cada palavra daquela história que desconhecia. E o que aconteceu depois? Perguntou o jovem. Seu tio Leandro levantou, olhou nos olhos do fazendeiro e disse uma frase que nunca esqueci. O pobre sai da pista hoje, mas amanhã volta para mostrar o show. Menos de 2 anos depois, eles voltaram a Barretos, já famosos, e cantaram para uma multidão. O fazendeiro estava lá, pedindo autógrafo.
Leonardo sorriu com a lembrança, uma lágrima escorrendo pelo rosto marcado pelo tempo. Leandro sempre teve o dom das palavras, comentou com saudade. Vim aqui hoje especialmente para ver o senhor, confessou Sebastião. Trouxe algo comigo. O velho tirou do bolso um guardanapo amarelado, protegido por um saco plástico. Nele, a caligrafia inconfundível de Leandro. Um dia voltaremos aqui como estrelas. Achei que o senhor gostaria de ter isso, disse, estendendo o guardanapo para Leonardo, para lembrar que vocês venceram, que provaram que estavam certos. Leonardo pegou o guardanapo com mãos trêmulas, sentindo como se estivesse recebendo uma parte de Leandro de volta. Obrigado, Sebastião, disse, com a voz falha. Não imagina o que isso significa para mim. Olhando para aquele pedaço de papel, Leonardo sentiu algo despertar dentro dele, algo que estivera adormecido desde a partida do irmão. A mesma determinação, a mesma vontade de provar que a música verdadeira, aquela que vem da alma, nunca perde seu valor. Que? Pedro, chamou o sobrinho com uma energia renovada. Acho que temos trabalho a fazer. O jovem olhou confuso para o tio. Como assim? Vamos mostrar para esses modernos o que é sertanejo de verdade, respondeu Leonardo, guardando cuidadosamente o guardanapo no bolso. Mas vamos fazer isso do nosso jeito. O pobre sai da pista hoje, mas amanhã volta para mostrar o show. Naquela noite, no pequeno rancho de Leonardo, em Goianápolis, tio e sobrinho passaram horas compondo, ajustando melodias, resgatando a essência do que havia tornado Leandro em Leonardo uma das maiores duplas da história da música brasileira. O plano que começava a se formar na mente de Leonardo era ousado, arriscado, mas poderia mudar tudo, não apenas para Pedro, mas para o futuro do sertanejo autêntico no Brasil. A semana que se seguiu ao confronto no camarote foi de intensa atividade para Leonardo e Pedro. O concurso, como esperado, foi vencido por um jovem que imitava o estilo comercial de Marcos Paulo, enquanto Pedro ficou apenas em quinto lugar. Mas isso já não importava. Tio e sobrinho estavam focados em algo muito maior. Leonardo havia alugado um estúdio simples em Goiânia e convocado alguns dos melhores músicos com quem trabalhara ao longo dos anos. Violeiros, acordeonistas e percussionistas de primeira linha que entendiam a essência da música sertaneja de raiz. Entre eles estava Toninho, o mesmo violeiro que acompanhara Leandro em Leonardo nos primórdios da carreira. Você está mesmo disposto a entrar nessa briga, Leonardo? Perguntou Toninho durante uma pausa nas gravações. O mercado mudou muito. As grandes gravadoras só querem saber desse sertanejo pop. Leonardo, que ajustava um violão, ergueu os olhos para o amigo. Não é uma briga, Toninho. É um resgate. E não estou fazendo isso só pelo Pedro ou por mim. Estou fazendo por Leandro, por você, por todos nós que acreditamos que música tem que ter alma. O estúdio transformou-se num laboratório de criatividade onde o velho e o novo se encontravam. Leonardo trazia a experiência e a tradição. Pedro contribuía com uma visão contemporânea que, sem abandonar as raízes, conseguia dialogar com as novas gerações. Juntos, compuseram 10 faixas que capturavam perfeitamente esse equilíbrio. A faixa título do álbum seria De Volta à Pista, uma resposta direta à provocação de Marcos Paulo, transformando o insulto em combustível para algo positivo. A letra contava a história de alguém que, depois de muitas dificuldades, retorna triunfante às suas origens. Enquanto isso, nos bastidores da indústria musical, a notícia do desentendimento entre Leonardo e Marcos Paulo corria solta. Jornalistas tentavam contato, querendo detalhes da discussão. As redes sociais fervilhavam com opiniões divididas, mas Leonardo mantinha-se discreto, recusando entrevistas e evitando polêmicas. Uma noite, após uma longa sessão de gravação, Leonardo recebeu uma ligação inesperada de Romero Passos, um antigo amigo e influente produtor musical. Leonardo, meu velho, o que está aprontando? Perguntou Romero, direto como sempre.
Ouvi dizer que está gravando um álbum com seu sobrinho. As notícias correm rápido, respondeu Leonardo, surpreso. Neste meio, sempre. Olha, vou ser franco. Muita gente está curiosa. Marcos Paulo está preocupado que você use esse projeto para atacá-lo publicamente. Leonardo riu, incrédulo. Não me rebaixaria a tanto. Meu projeto não é sobre ele, é sobre música. Seja como for, continuou Romero, você ainda tem muito peso nesta indústria. Se esse álbum for bom, pode mexer com o cenário atual. É exatamente o que pretendo. Após desligar, Leonardo ficou pensativo. O telefonema de Romero confirmava que estavam no caminho certo, mas também indicava que enfrentariam resistência. O plano precisava ir além de simplesmente lançar um bom álbum. Precisavam de uma estratégia para garantir que o trabalho tivesse o impacto desejado. Na manhã seguinte, Leonardo reuniu sua pequena equipe no estúdio. Precisamos pensar grande, disse ele. Não basta lançar o álbum nas plataformas digitais. Precisamos de um evento, algo que cause impacto e não possa ser ignorado. Que tipo de evento? Perguntou Pedro, intrigado. Leonardo sorriu, seus olhos brilhando com aquela mesma centelha de quando, décadas atrás, ele e Leandro conquistavam o Brasil. O rodeio de Barretos está chegando, respondeu. É o maior evento do gênero na América Latina. E foi lá que tudo começou para mim e para Leandro. Precisamos estar lá. Mas, tio, as atrações principais já estão todas contratadas, objetou Pedro. Inclusive, Marcos Paulo é um dos headliners. Eu sei, Leonardo assentiu. Por isso mesmo, não queremos substituí-lo. Queremos dividir o palco com ele. Todos na sala pareceram confusos. Leonardo explicou seu plano. Usariam seus contatos na organização do evento para propor uma apresentação especial, uma homenagem à evolução do sertanejo, onde Leonardo e Pedro representariam a tradição e Marcos Paulo, a modernidade. A proposta era aparentemente conciliadora, um gesto de paz após o desentendimento público. Você acha que ele vai aceitar? Questionou Toninho, cético. A pergunta não é se ele vai aceitar, respondeu Leonardo. É se ele pode se dar ao luxo de recusar. Imagine a repercussão negativa se ele se recusar a dividir o palco comigo, uma lenda viva, como ele mesmo me chamou. O plano era astuto. Se Marcos Paulo recusasse, pareceria arrogante e desrespeitoso com um ícone da música brasileira. Se aceitasse, teria que enfrentar Leonardo e Pedro em seu próprio território, diante de um público que, apesar de tudo, ainda nutria imenso respeito pela tradição sertaneja. Nas semanas seguintes, enquanto finalizavam o álbum, Leonardo moveu suas peças discretamente. Conversou com amigos na organização do Rodeio de Barretos, fez contatos com jornalistas influentes, preparou o terreno. A proposta foi feita formalmente. Um momento especial, na noite de encerramento do evento, onde passado e presente do sertanejo se encontrariam no mesmo palco. Como previsto, Marcos Paulo viu-se encurralado. Recusar seria um desastre para sua imagem. Aceitou, embora com visível relutância, impondo condições sobre tempo de apresentação e ordem das performances. Ele caiu na nossa armadilha, comentou Pedro, entusiasmado, quando receberam a confirmação. Não é uma armadilha, Pedro, corrigiu Leonardo, sério. É uma oportunidade, para ele, para nós, para a música sertaneja como um todo. Não estamos fazendo isso para humilhar ninguém, mas para mostrar que há espaço para todos os estilos, desde que feitos com verdade e respeito. Na véspera da grande apresentação, com o álbum De Volta à Pista, já finalizado, mas ainda não lançado, Leonardo fez algo que não fazia há muito tempo. Visitou o túmulo de Leandro. Sozinho, diante da lápide do irmão, deixou as emoções fluírem livremente. Amanhã é por nós, meu irmão, disse com a voz embargada. Por tudo o que construímos, por tudo o que sonhamos, sei que você estará lá comigo de alguma forma. E assim,
com o coração cheio de determinação e saudade. Leonardo preparou-se para o momento que poderia redefinir não apenas sua carreira, mas o futuro do gênero musical que ajudara a consagrar. A arena do Rodeio de Barretos estava completamente lotada na noite de encerramento. Mais de 50.000 pessoas aguardavam ansiosas as últimas atrações do evento que, há décadas, era o templo sagrado da música sertaneja no Brasil. O ar carregava aquela mistura característica de poeira, comida, perfume e expectativa. Nos bastidores, a tensão era palpável. Leonardo, vestido com elegância sóbria, calça jeans, bota, camisa branca e um chapéu que usara em shows icônicos com Leandro, observava o movimento dos técnicos preparando o palco. Ao seu lado, Pedro ajustava a viola, visivelmente nervoso. "Respire fundo, meu filho", aconselhou Leonardo. "O segredo é deixar a música fluir naturalmente. São tantas pessoas", murmurou Pedro, olhando pela fresta da cortina. "E cada uma delas está aqui para sentir algo verdadeiro", respondeu o tio. "É isso que vamos oferecer." Do outro lado do camarim, Marcos Paulo e sua equipe mantinham distância. O jovem cantor, rodeado de produtores, maquiadores e assistentes, lançava olhares ocasionais na direção de Leonardo, uma mistura de desdém e curiosidade em seu rosto. O diretor do evento entrou apressadamente. 5 minutos, senhores", anunciou. "Leonardo, você e Pedro entram primeiro, conforme combinado. 15 minutos de apresentação. Depois, Marcos Paulo se junta a vocês para uma música conjunta. E então ele segue sozinho para encerrar a noite." Leonardo assentiu. Era exatamente o que haviam planejado. A música conjunta seria uma versão especial de Pense em Mim, o maior sucesso de Leandro em Leonardo, adaptada para incluir elementos do sertanejo contemporâneo. Enquanto aguardavam, Sebastião, o velho dono de bar que havia devolvido o guardanapo histórico a Leonardo, aproximou-se timidamente. "Vim desejar boa sorte", disse, com um sorriso emocionado. "O senhor está pronto para voltar à pista?" Leonardo sorriu, tocando o bolso onde guardava o guardanapo. "Agora seu amuleto. Mais pronto do que nunca, meu amigo." O anúncio ecoou pelos alto-falantes, provocando uma onda de gritos e aplausos. "E agora, senhoras e senhores, um momento histórico do Rodeio de Barretos. Recebam, com muito carinho, o eterno Leonardo, acompanhado por Pedro Costa, representando o encontro de gerações da música sertaneja." As luzes se apagaram, e Leonardo e Pedro caminharam até o centro do palco. Quando os holofotes se acenderam novamente, a multidão explodiu em aplauso. Leonardo fechou os olhos por um instante, sentindo o calor do público, exatamente como nos tempos áureos com Leandro. "Boa noite, Barretos", saudou ao microfone. "É uma honra estar de volta a este palco que tanto significa para mim e para a história da música sertaneja." A banda começou a tocar os primeiros acordes de Horizonte Distante, uma das novas composições do álbum. A melodia, profundamente enraizada na tradição das modas de viola, mas com arranjos contemporâneos sutis, imediatamente capturou a atenção do público. Leonardo cantou com toda a alma, sua voz madura carregando o peso da experiência e da emoção genuína. Pedro o acompanhava com perfeita harmonia, a viola em suas mãos, contando histórias que palavras sozinhas não conseguiriam expressar. À medida que avançavam no repertório planejado, algo extraordinário começou a acontecer. O público, inicialmente dividido entre fãs nostálgicos de Leonardo e jovens admiradores do sertanejo atual, unificou-se numa mesma energia. Pessoas de todas as idades cantavam juntas, emocionavam-se juntas, conectavam-se através daquela música que falava diretamente ao coração. Nos bastidores, Marcos Paulo observava, perplexo. Esperava um show datado, antiquado, que no máximo despertaria nostalgia nos mais velhos. Em vez disso, testemunhava uma apresentação vibrante, atual, que mantinha a essência sertaneja sem soar ultrapassada. Quando chegou o momento da faixa título,
De volta à pista, Leonardo fez uma breve introdução. Esta música nasceu de um desafio, de alguém que me disse que o sertanejo raiz não tinha mais lugar. Mas aprendi com meu irmão Leandro que a verdadeira música nunca perde seu valor. Ela pode sair da pista por um tempo, mas sempre volta, porque fala direto com a alma das pessoas. E Canção era poderosa, com versos que contavam a história de superação, de alguém que, após ser menosprezado e excluído, retorna triunfante para provar seu valor. Sem mencionar nomes ou fazer referências diretas ao incidente com Marcos Paulo, a mensagem era clara para quem conhecia o contexto. O refrão, cantado em uníssono por milhares de vozes, ecoava pela arena. De volta à pista, com a alma exposta, a verdade sempre encontra seu lugar. Pode me chamar de pobre, de passado, mas o tempo mostra quem veio para ficar. Ao final da música, a ovação foi ensurdecedora. Leonardo, visivelmente emocionado, agradeceu com um aceno. Era a hora do momento mais aguardado e potencialmente mais tenso da noite. A colaboração com Marcos Paulo. O jovem cantor subiu ao palco sob aplausos, embora visivelmente menos entusiasmados que os dirigidos a Leonardo. Cumprimentou o veterano com um aperto de mão formal e dirigiu um sorriso ensaiado para o público. É uma honra dividir o palco com uma lenda como Leonardo, disse ao microfone, com um entusiasmo que soava artificial. Os músicos começaram a introdução de Pense em Mim. A versão especial começou no estilo clássico, com Leonardo cantando os primeiros versos exatamente como fazia com Leandro. A emoção em sua voz era palpável, transportando os mais velhos da plateia para décadas atrás. Quando o refrão se aproximava, a batida mudou sutilmente, incorporando elementos contemporâneos, e Marcos Paulo assumiu o vocal. A transição foi surpreendentemente harmoniosa. A voz potente e comercial de Marcos Paulo, geralmente associada a letras superficiais sobre baladas e relacionamentos passageiros, ganhou profundidade ao interpretar aqueles versos eternos sobre amor e saudade. O público reagiu com entusiasmo crescente. Para o terceiro verso, Pedro juntou-se aos dois, trazendo sua viola e uma interpretação que combinava o melhor dos dois mundos. Os três cantores, representando diferentes gerações e estilos do sertanejo brasileiro, criaram um momento único que ninguém ali esqueceria. Ao final da música, o público estava em êxtase. Aplaudiam de pé, muitos com lágrimas nos olhos. Até mesmo os mais críticos do sertanejo moderno foram tocados por aquela demonstração de como tradição e inovação podiam coexistir com respeito mútuo. Leonardo, com um brilho especial no olhar, aproximou-se do microfone para um comentário final. Obrigado, Barretos. Obrigado, Marcos Paulo, por este momento. Sabe, a música é como um rio. Pode mudar seu curso com o tempo, mas a água é sempre a mesma. É emoção pura que corre em nossas veias e conecta gerações. Fez uma pausa, olhando diretamente para Marcos Paulo. Há espaço para todos nós nesta pista, para o moderno e para o tradicional, para o novo e para o eterno. O importante é que a música venha do coração. Marcos Paulo, visivelmente impactado pela reação do público e pelas palavras do veterano, hesitou por um momento. O silêncio expectante da arena parecia exigir dele uma resposta. Finalmente, com uma expressão que misturava surpresa e humildade, aproximou-se do microfone. Leonardo, começou, a voz menos firme que o habitual. Preciso pedir desculpas pelo que disse no camarote, por ter desrespeitado você e seu irmão. Cresci ouvindo Leandro em Leonardo, mesmo que nem sempre admitisse isso. Esta noite me lembrou por que comecei a cantar. O público aplaudiu o gesto inesperado. Leonardo, emocionado, abraçou o jovem cantor com genuína generosidade. Pedro juntou-se ao abraço, selando um momento de reconciliação que representava muito mais que três indivíduos. Simbolizava a própria evolução da música sertaneja.
Após aquele momento catártico, Marcos Paulo permaneceu no palco para sua apresentação solo. Curiosamente, seu show naquela noite teve um tom diferente. Entre suas músicas de sucesso, incluiu homenagens a clássicos do sertanejo e até mesmo uma versão acústica, mais próxima das raízes, de seu maior hit. Nos bastidores, após deixar o palco, Leonardo foi abordado por Romero Passos, o influente produtor musical. "Você conseguiu, meu velho", disse Romero, impressionado. "Não sei como, mas conseguiu mudar o jogo sem disparar um único tiro." Leonardo sorriu, cansado, mas satisfeito. "Não mudei nada sozinho, Romero. Apenas lembrei a todos que a música verdadeira sempre encontra seu caminho. O álbum De Volta à Pista vai ser lançado quando? Na próxima semana", respondeu Leonardo. "E tenho uma proposta para você." "Estou ouvindo. Quero criar um projeto para revelar novos talentos do sertanejo raiz. Jovens que, como Pedro, respeitam as tradições, mas têm sua própria voz, sem descaracterizar, sem pasteurizar. Você tem os contatos, eu tenho a experiência. O que acha?" Romero refletiu por alguns instantes, olhando para a arena ainda cheia, vibrando com o show de Marcos Paulo. "Sabe que pode funcionar? Depois do que vi hoje, estou convencido de que há público para isso." Naquela mesma noite, horas depois do encerramento do evento, Leonardo estava sentado na varanda de um pequeno hotel em Barretos. Pedro havia se recolhido, exausto, mas radiante com o sucesso da apresentação. O veterano contemplava o céu estrelado, sentindo uma paz que não experimentava havia muito tempo. Seu celular vibrou. Era uma notificação. O vídeo da performance conjunta já viralizava nas redes sociais, com milhões de visualizações e comentários entusiasmados de fãs de todas as idades. Hashtags como "Nalo de volta à pista" e "Respeito às raízes" estavam entre os assuntos mais comentados. Leonardo sorriu. A frase provocativa que ouvira no camarote, "Sai da pista, pobre", havia se transformado em combustível para algo muito maior que uma resposta a um insulto. Tornara-se o catalisador para um movimento de valorização das raízes, sem rejeitar o novo, apenas lembrando que toda inovação precisa respeitar suas origens para ter verdadeira sustentação. Pegou o guardanapo que Sebastião lhe devolvera, agora emoldurado em um pequeno porta-retratos de bolso. A caligrafia de Leandro brilhava sob a luz suave do luar. "Um dia, voltaremos aqui como estrelas." "Voltamos, meu irmão", sussurrou Leonardo com os olhos marejados. "E nunca realmente saímos." Na semana seguinte, o álbum De Volta à Pista foi lançado e rapidamente atingiu o topo das plataformas digitais. Críticos musicais celebraram o trabalho como uma ponte necessária entre passado e presente do sertanejo brasileiro. Marcos Paulo, surpreendentemente, foi um dos primeiros a elogiar publicamente o projeto, admitindo que havia sido uma lição de humildade e respeito à história. O projeto de talentos proposto por Leonardo a Romero Passos tornou-se realidade sob o nome Raízes Futuras, revelando uma nova geração de artistas comprometidos com a autenticidade sertaneja. Pedro, naturalmente, foi um dos destaques, mas insistiu em manter sua carreira própria, sem usar excessivamente a conexão com o tio famoso. Em uma entrevista coletiva sobre o projeto, um jornalista perguntou a Leonardo se considerava sua volta à pista como uma vitória pessoal contra aqueles que o haviam menosprezado. "Não existe vitória quando se trata de música", respondeu com a sabedoria de quem vivera intensamente cada nota de sua trajetória. "Existe apenas o encontro entre o som que produzimos e a alma de quem ouve. Se esse encontro acontece de verdade, não importa se você está no topo das paradas ou cantando num bar de estrada, você já venceu." 6 meses após o Rodeio de Barretos, Leonardo realizou um show especial em Goianápolis, sua terra natal. No pequeno palco improvisado na Praça Central, cantou para conterrâneos, amigos de infância e familiares. Entre a plateia estava Sebastião, o velho dono de bar.
Agora, um amigo próximo. Ao final do show, Leonardo convidou Pedro ao palco para uma apresentação conjunta. Antes da música, dirigiu-se ao público com emoção na voz. A vida tem seus ciclos. Às vezes somos forçados a sair da pista, seja por preconceito, por mudanças de mercado ou por perdas irreparáveis. Fez uma pausa, certamente pensando em Leandro. Mas se mantivermos nossa essência, se formos fiéis à nossa verdade, sempre encontraremos o caminho de volta. Não para provar nada a ninguém, mas para honrar nossa própria jornada. Enquanto tio e sobrinho cantavam, representando a continuidade de um legado que transcendia laços de sangue para se tornar patrimônio cultural de um povo, Leonardo teve a certeza de que, não importava quantas vezes tentassem afastá-lo da pista, a música verdadeira sempre encontraria seu lugar sob os holofotes, pois seu brilho vinha de dentro, da alma, e nenhuma tendência passageira poderia jamais ofuscar tal luz.